Muito bem, o mês de junho terminou e eu ainda não havia produzido esse conteúdo acerca das leituras, dos filmes, das séries que consegui vencer nesse período. Confesso um pouco desiludido na medida em que tenho lido que o YouTube trabalha agora com algoritmos tendentes a fragilizar um pouco os vídeos que tenham uma duração, digamos assim, mais extensa. E eu sou um sujeito de escorpião que partilho daquela lenda conhecidíssima de que o escorpião pede uma carona para o elefante lhe indaga se não vai tomar uma ferroada, e o escorpião diz: Mas se eu o fizer, ambos vamos afundar. E aí o elefante resolve transportar o escorpião, e ainda assim, entretanto, o escorpião lhe dá uma ferroada e, e ambos acabam morrendo afogados. Eu não vou conseguir seguir o que o algoritmo do YouTube almejaria, vale por dizer, um vídeo mais curto. Eu acho que isso faria efetivamente com que o interesse se perdesse, de maneira que mesmo que o compartilhamento não for assim tão extenso, tudo isso serve para eu manter atualizado aqui as coisas que tenho conseguido assistir e ler, e de alguma maneira dar dicas e realizar algumas discussões que eu acho bastante importantes. Vou falar acerca das séries inicialmente, e devo dizer que foi um bom mês nesse sentido, porque assistimos Vida de Casal pela Amazon, uma série muito interessante, uma temporada por enquanto, que é protagonizada pelo James Corden, que é um apresentador de TV, um comediante britânico. Quem ainda não viu o vídeo do James Corden com o Paul McCartney cantando Let It Be num carro, deve fazê-lo, é uma coisa absolutamente maravilhosa, provavelmente das melhores coisas que há no YouTube. Não é difícil encontrar-se esse conteúdo. E a série é muito interessante porque parece tratar-se de uma comédia banal, mas logo já acontece um fato trágico. E a partir daí há uma sucessão de infidelidades conjugais praticadas pela esposa dele. E ao fim e ao cabo as coisas vão se encaixar de uma maneira, eu diria, surpreendente. Da raiva do personagem dele, da sua resignação ao longo dos diversos episódios, mas eu considero uma série interessante que vale a pena conferir. Na Netflix, assistimos 2 temporadas de Amor e Anarquia, uma série sueca da qual gostei muito. Realmente, Amor e Anarquia foge dos padrões. Primeiro, por quanto trata, digamos, do universo literário, há uma pequena editora e a relação que ela vai estabelecendo com os seus autores, e os personagens são muito divertidos, e a protagonista da série é uma mulher realmente anárquica. Em muitos momentos, eu associava o que estava assistindo com um filme que já mencionei em vídeos anteriores, que é Os Idiotas, do Lars von Trier. Gosto muito desse filme, porque ela vai estabelecendo uma espécie de jogo com um rapaz mais novo, muito bem interpretado também no seriado, a partir do qual situações completamente impensadas e inusitadas ocorrem. A série tem esse elemento mesmo de ruptura, embora por detrás haja uma história de amor difícil, na medida em que se trata de uma mulher com uma idade um pouco mais adiantada, relacionando-se com um jovem. Vale muito a pena. Eu acho que é uma série diferente daquele pastiche que ultimamente tem aparecido nos diversos serviços de streaming. E por fim, em termos de série, conferi os 3 episódios do Arnold na Netflix. Isso pode parecer um pouco démodé, mas a grande verdade é que o Arnold Schwarzenegger é uma
figuraça, né? Um sujeito. Os episódios são bem divididos consoante a trajetória da sua vida. Isto é, o primeiro trata do Arnold fisiculturista, um sujeito que sai do interior da Áustria e de uma Áustria devastada pela Segunda Grande Guerra e que consegue, com muito esforço, porque essa é uma atividade esportiva que cobra, principalmente naquela época em que, digamos, os esteroides não tinham tamanho protagonismo, e mesmo a medicina esportiva não era assim tão desenvolvida, cobra disciplina, cobra uma atuação consistente, além de determinadas características pessoais que ele possuía e uma tenacidade para treinar longas horas. O segundo capítulo trata do Arnold Schwarzenegger ator, quer dizer, um ator que, de certa maneira, pode ser contestado, ninguém aqui dirá que o Arnold Schwarzenegger se equivale aos grandes atores do cinema americano, do mainstream, mas pelo menos para pessoas como eu, que cresceram basicamente no final da década de 80, década de 90, os filmes ali realizados eram muito divertidos. Eu, por exemplo, curti muito assistir Comando para Matar e acho o Exterminador do Futuro 1 e o Exterminador do Futuro 2, principalmente, grandes filmes. Vale por dizer, a ideia aqui é também não transmitir aquela perspectiva que uma certa intelectualidade brasileira tem de simplesmente menosprezar pessoas que fizeram um grande sucesso, como algo trivial, como algo banal. O cinema também é entretenimento e, nessa perspectiva, o Arnold trabalhava dentro dos seus limites de atuação, produzindo películas que faziam o tempo passar de maneira mais divertida, vamos colocar dessa maneira. E o terceiro episódio mostra a última faceta desse personagem singular, que é o Arnold Schwarzenegger político. Isso não pode ser menosprezado, porque se trata de um sujeito que veio da Áustria e que foi governador da Califórnia por 2 vezes. Quer dizer, a Califórnia é um estado realmente muito importante nos Estados Unidos da América. E o Arnold, isso eu realmente desconhecia, ele foi casado durante muito tempo com a sua esposa, era da família Kennedy, portanto, democratas de raiz. E o Arnold Schwarzenegger elegeu-se pelo Partido Republicano, mas é preciso dizer que nos seus 2 governos, ele, mormente levando-se em conta os padrões dos republicanos nos Estados Unidos, teve governos deveras progressistas. Ele sempre se importou com as questões ambientais, ele dialogava muito consistentemente com o Partido Democrata e teve êxito, tanto que se reelegeu. E arriscaria dizer que não fosse o óbice da sua nacionalidade, porque tanto nos Estados Unidos como no Brasil só se pode eleger presidente da República quem é brasileiro nato, ele teria progredido e arriscaria aí ser um candidato razoavelmente viável, pelo menos para as primárias do Partido Republicano. Se o Partido Republicano conseguiu ulteriormente eleger o Donald Trump, não surpreenderia que o Arnold fosse presidente dos Estados Unidos, não houvesse esse obstáculo, e eu não tenho a menor dúvida de que desempenharia melhor do que o Trump. Eu devo confessar-lhes, respeito às opiniões contrárias, mas sou anti-trumpista, e se há um político americano que eu aprecio é o Barack Obama, e ele é realmente o antípoda do Donald Trump. Então vale a pena gastar 3 horas para conhecer essa figura tão interessante. Vi poucos filmes, e tenho me questionado, inclusive, a esse respeito, uma vez que as séries têm adquirido um protagonismo maior na ocupação do tempo da gente. Mas, de toda maneira, são filmes bastante interessantes. Eu assisti o Air na Amazon, que conta
de certa maneira, o processo de cooptação, vamos colocar assim, no bom sentido, do Michael Jordan para a Nike, que era uma empresa ainda não pequena, mas incipiente no universo do basquetebol americano, e a produção do Air Jordan, que se tornou provavelmente o produto mais vendido da companhia. E é um filme do Ben Affleck na direção, com a Viola Davis fazendo o papel do Michael Jordan. Ele praticamente não aparece no filme. Eu não sou exatamente um conhecedor de basquete, sei que se joga com as mãos, e, portanto, há uma distinção com relação ao futebol, que se joga com os pés, e eu ultimamente também não vejo futebol, mas o filme é muito bem construído. É um filme adulto, um filme sério, um filme que trata de mercado. Acho que ele peca ao final no prólogo, naquele momento em que, por assim dizer, aparece o letreiro dando conta de como cada qual dos personagens se encaminhou, e faltou coisa. Assim. Eu senti falta de algumas informações acerca de personagens que eu desconhecia. Mas é um bom filme, é um filme que não tem errada. O Ben Affleck é muito bom diretor e realizou um trabalho maduro. E supri uma falta que era assistir A Baleia com o Brendan Fraser, filme pelo qual ele inclusive ganhou o Oscar. Seria um trocadilho quase que medíocre dizer que se trata A Baleia de um filme pesado. E é mesmo um filme pesado. Eu acho que a atuação do Brendan Fraser é incontestável, o Oscar era merecido, ele faz um grande trabalho que produz no espectador um misto de compaixão, eu não gosto de dizer exatamente de pena, mas nós ficamos condoídos com a sua situação, e ao mesmo tempo produz uma espécie de raiva de por que ele está fazendo aquilo consigo mesmo. Quero crer que o elenco de apoio deixa a desejar, exceto a atriz que faz a espécie de enfermeira que o atende. Eu francamente não me recordo o nome, mas é um bom desempenho. Já não gosto da atuação da filha dele e de um outro personagem que aparece ali, uma espécie de missionário que começa a visitá-lo e se introduz no filme. Agora, realmente, há alguma dúvida sobre por qual razão realizar-se um filme assim. Ele é ambientado basicamente numa casa, ele tem uma linguagem quase que teatral, muito fulcrada nos diálogos entre as poucas personagens, mas é um filme que acrescenta pouco, na minha percepção, embora essa questão, esse tema da obesidade, que é tratado, digamos assim, a partir da figura específica dele, mas não como um problema de ordem social, seja algo relevante. Eu próprio devo lhes dizer, parece difícil crer nisso hoje. Eu tenho algumas fotos que, se as pessoas veem, elas simplesmente não acreditam, mas eu, quando era mais jovem, tinha 1,60 m de altura, pesava 100 quilos, portanto, uma diferença de 40 quilos. Eu tive uma fase relativamente expressiva da vida, provavelmente entre os 13 e os 16 ou 17 anos, em que era considerado obeso, e essa é uma situação realmente a ser pensada, a ser trabalhada. Entretanto, o filme não traz isso. O filme lida com uma dinâmica muito individual daquela figura bem interpretada, reitero, do Brendan Fraser, mas fica por aí. É um filme que lhe produz sensações de um certo estranhamento, dada a condição que ele possui, e não transcende. Nesse sentido, eu acho que é um filme regular, e só merece o crédito aí dessa atuação. Em alguns momentos, inclusive, há cenas que nos causam uma certa repulsa.
vamos à leitura, aos livros. Esse mês eu li o Aniquilar. Estava louco para ler o Aniquilar, de Michel Houellebecq, que é um autor francês contemporâneo, um autor provocador, um autor que contesta, digamos assim, um certo establishment e esse universo do designado politicamente correto. O livro é muito bom. Eu gostei demais do livro e vou cometer arriscar dizer que para mim é o melhor livro do Houellebecq. Ele trata basicamente do Paul, que é um sujeito que trabalha para um ministro francês, que no final das contas vai ser candidato ao cargo de vice-presidente. Estão ocorrendo alguns ataques terroristas ao redor do mundo que têm relação com a atividade dele, e paralelamente a isso, o pai dele padecerá de um problema de saúde que ensejará, por assim dizer, um reencontro com a família, com a qual, a rigor, ele pouco se relacionava, e o casamento dele está desabando. Quer dizer, basicamente esse é o quadro, e o livro vai acompanhando os anos que se passam na vida do Paul de uma maneira que eu gostei muito. Nem todos gostaram do livro, muitos falam que o Houellebecq escreveu demais e geralmente os livros dele eram mais curtos, já farei remissões aqui, mas eu realmente acho que é um livro muito interessante e fica como uma recomendação. Há dois outros livros do Houellebecq de que gosto demais, que são Submissão, foi o primeiro livro que eu li dele, e que alude a uma eleição francesa vencida por um sujeito que é originário, digamos assim, do islamismo. Ele trabalha um pouco com essa ideia de que, inclusive, os países europeus, considerando as baixas taxas de natalidade havidas entre os próprios europeus, passarão a ter a maioria das suas populações compostas por indivíduos descendentes particularmente do universo islâmico, que tem muito mais filhos e tem imigrado ao continente europeu. E no Submissão ele trata dessa questão política. Há uma discussão muito significativa acerca da submissão da mulher ao homem, máxime do ponto de vista da religião islâmica. Esse é um tema interessante que é trazido pelo livro. Vale a pena conhecer. E gosto bastante também do Serotonina, outro livro do Houellebecq, que trata, digamos assim, do universo agrícola francês, da dificuldade desses agricultores ou desses pequenos empresários rurais diante dos desafios da contemporaneidade. Eu já gosto menos, li do Partículas Elementares, é um livro que ele escreveu antes de todos esses que mencionei, é um livro que me parece menor na trajetória dele, mas de toda maneira é um autor contemporâneo, e é sempre necessário dizermos que os clássicos são fantásticos e é preciso conhecê-los, mas tem muita coisa interessante rolando na atualidade. Eu vou lhes dar só um ou dois exemplos. Acabou de chegar, eu estou pegando na pilha do que eu vou ler, o livro do Jonathan Fraser, Na Encruzilhada, que eu ainda nem abri, mas esse autor americano tem uma obra que se chama Liberdade, que está perdido aí por algum canto, que vale muito a pena conhecer. Quer dizer, um autor recente e interessantíssimo. Eu gosto demais também do Alessandro Barico, um autor italiano, que tem um livrinho que se chama Seda, que é simplesmente poético, um livro fantástico e que eu recomendaria. Há outros livros dele, quem sabe em vídeos futuros eu não trago. Mas o livro do mês na literatura foi esse, repito, O Aniquilar, do Houellebecq, e que eu gostei, e gostei muito. Li um livro de filosofia tão pequeno quanto difícil, que se chama A Soberania do Bem, de Iris Murdoch. Não a conhecia, francamente, recolhi a indicação numa postagem de Twitter ou de Instagram, de um rapaz que tem um conhecimento literário que eu reputo muito expressivo, e gostei do livro, um livro, repito, difícil, um livro de filosofia moral e que fundamentalmente vai tratar
das relações entre os nossos comportamentos exteriores e o ambiente interno, quer dizer, os nossos afetos, as nossas emoções, a nossa compreensão interna. Em que medida aquilo que realizamos depende ou não disso? Ela vai contestar correntes filosóficas como o existencialismo sartriano, o behaviorismo e assim por diante, mas é um livro que talvez cobre, eu raramente faço isso, devo lhes dizer, mas cobraria até uma releitura, porque eu achei ele bastante difícil em alguns momentos. Agora, caminhando para a conclusão, se é para falar de coisa difícil, eu vou mencionar que não é que li esse mês, o que li esse mês direi na sequência. A coisa mais difícil que já passou nas minhas mãos em termos de literatura é o Ulisses, tá? O Ulisses do James Joyce é um catatal. Essa edição aqui tem brutais, deixe-me ver, 1.106 páginas, 1.106 páginas, portanto, é um livro difícil até de segurar. E o Joyce é um autor que, em cada um dos capítulos do livro, trabalha sob o ponto de vista de um estilo literário, de maneira que não há uma unidade aqui. Todo o livro, todo esse conteúdo brutal, se dá num dia, salvo equívoco meu, é o dia 16 de junho, que até se tornou aquilo que designam como Bloomsday, porque o personagem principal, Leopold Bloom, de alguma maneira trafegará por Dublin nesse dia, meio que evitando retornar à sua casa, uma vez que a sua esposa, Molly Bloom, receberá uma pessoa com quem ela tem um caso. Ou seja, ela vai manter relações sexuais na sua própria casa, na própria cama do Leopold Bloom, e isso faz com que ele, de alguma maneira, nesse dia, atrase o seu retorno ao lar. Ele vai se encontrar com personagens, ele vai passar por determinadas cenas interessantes em hospitais, num velório, etc. E basicamente com uma espécie de remissão ou de referenciabilidade na Odisseia de Homero, eu deveria ter pego, está ali em cima, eu não vou me levantar, mas a Odisseia está aqui. Deixa eu ver. A Odisseia de Homero está ali, que é um clássico grego. O próprio nome Ulisses assim o diz, quer dizer, o Ulisses também demora praticamente 10 anos para retornar à sua casa, onde a esposa Penélope recusou diversos pretendentes e ela tecia algo e depois desfazia para ocupar o tempo enquanto aguardava Ulisses ou Odisseu. E tudo isso compõe um universo joyciano que, reitero, é um autor muito difícil. Para quem não é, digamos assim, muito amigo de determinados livros que eu considero como pressupostos, eu quase diria que o Ulisses deve chegar depois. Ele deve chegar depois, porque senão vai afastar a pessoa. E eu lhes confesso, eu não li aqui todas as páginas. Tem momentos do livro em que realmente você tem que, para bem da sua saúde mental, pular alguma coisa, tá? Pular alguma coisa. Há outros livros do Joyce que eu recomendaria para quem quer conhecer o seu universo. Basicamente, o Dublinenses e o Retrato de um Artista Quando Jovem, que um personagem que está ali no Ulisses, Stephen Dedalus, inclusive é o protagonista. Por sua vez, eu jamais lerei, isso assumo um compromisso público, eu jamais tentarei ler o Finnegan's Wake, porque quem o leu, eu conheço algumas críticas a respeito, quem leu diz que é mais difícil ainda do que o Ulisses, porque o Joyce inventa uma linguagem particular. Mas tudo isso para falar não do Ulisses, do Joyce, mas eu gostaria de ter feito essa menção, não faz muito tempo que eu li. Eu estaria errando, mas eu acredito que eu comecei o Ulisses antes da pandemia e foi o livro que a pandemia chegou e eu terminei de ler nos primeiros meses da pandemia. É um projeto, tá? Uma coisa difícil.
E é tão complicado ler Ulisses que há um guia para ler o Ulisses. E é disso que eu queria falar, que é o livro que eu. Falta ler um capítulo, na verdade. Ele é. Que é o capítulo da Penélope, que vai aludir ao monólogo final da Molly Bloom, quando no fim das contas o Leopold Bloom chega em casa e dorme. Há um monólogo no último tópico do livro, que é um monólogo muito interessante, muito profundo, e que termina justamente com a frase dela: e, sim, eu disse sim, eu quero sim. E esse livro se chama Sim, eu digo sim, uma visita guiada ao Ulisses de James Joyce. Portanto, aqui o autor, que é um autor brasileiro, Caetano Galindo, que quero crer é o tradutor do Ulisses, ele fornece chaves de entendimento em ordem a melhorar a nossa compreensão da obra do James Joyce. Portanto, se alguém leu o Joyce e quer se aprofundar um pouco, esse livro aqui ajuda bastante. Ele mesmo, e se alguém for querer arriscar ler o Joyce, o que vale sempre a pena, é um autor relevantíssimo, assim, está num patamar da literatura indiscutível. A recomendação é ler com esse livro aqui do lado. Ele é um bom guia. Eu não o fiz à época, somente comprei recentemente essa visita guiada ao Ulisses de James Joyce, mas tem, de certo modo, me permitido compreender algumas coisas melhores. Eu confesso que estou revisitando pouco o Ulisses, porque também depois que li, falei, não vou reler essa obra, é um pouco exaustivo, mas se extrai muita coisa interessante, normalmente em termos de linguagem, quer dizer, como a forma também é importante, é que ele trabalha muito com ideias, digamos assim, dos monólogos interiores, os chamados fluxos de consciência, que gerou depois uma espécie de escola na literatura. Quem já leu Virginia Woolf e o William Faulkner, o Faulkner eu tentei ler, Absalão, realmente é dos poucos livros que eu parei na metade, porque não dava, não conseguia avançar. Se alguém conseguiu ler o Faulkner aí, deixe nos comentários, não foi o meu caso, quem sabe um dia eu retorne a ele. Mas esses fluxos de consciência são difíceis de expressar e o Joyce consegue, em alguma medida, fazer isso. Pois bem, esse foi o mês de junho, talvez não tão intenso em termos de quantidade, mas muita coisa interessante passou. E destaco mais uma vez o livro do Houellebecq. E um grande abraço a todos. Voltamos no próximo mês. Valeu!